Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, acompanhado aí da simpaticíssima Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz é um marco do início da geração de 30 na prosa. Vá anotando aí, pegue seu caderninho, sua caneta, sua água, café, o que você precisar. E vamos nessa primeira parte aqui entender mais os aspectos estéticos, por isso eu já estou mencionando que ela é um marco da geração de 30, e entendendo que, nesse caso, ainda que a gente tenha quase sempre como a referência mais imediata o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, o Graciliano Ramos ele só foi possível graças a Raquel de Queiroz. Quando você lê o Vidas Secas e você lê o 15, você entende de onde saíram as percepções, as ideias do Graciliano Ramos. Obviamente que a gente não está aqui dizendo que ele não é por si só genial, mas são muitos pontos de conexões com essa obra muito peculiar e um clássico da literatura que certamente é uma das grandes apostas para a sua prova do PAS. Beleza? Então vamos seguindo aqui com alguns entendimentos que nós teremos dessa obra. Vá anotando aí, por algum motivo eu não sei o que aconteceu aqui com a canetinha para eu fazer umas anotações, mas eu vou falando aqui e vou frisando que é importante para você não deixar de anotar, não deixar de registrar aí, não é? O nosso primeiro ponto, então, portanto, é o seguinte: o 15 da Raquel de Queiroz ele é lançado exatamente em 1930, então aí é um dos marcos, né, para a geração de 30, para a segunda geração modernista. O outro marco é o livro do Drummond, Alguma Poesia. Também sua estreia, tá? É a estreia de uma jovem Raquel de Queiroz, de um livro que ela escreve aos seus 18, 19 anos, vai publicar aí com 20 anos. Raquel de Queiroz, ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, então isso também é na década de 70, né? Isso é um ponto interessante aí. Marcelo, então quando você fala geração de 30, segunda geração modernista, você quer dizer que temos uma oposição entre a primeira geração e a segunda geração? Não há, já registre isso para todos os seus estudos referentes a todas as obras do modernismo, à exceção, né, da lista completa. Isso que eu vou falar agora não vale nem para a Lágrima, do Augusto dos Anjos, o poema, nem para o Não As Matem, do Lima Barreto, que é a crônica, e nem para os dois contos do Kafka. Beleza? O Médico Rural e a Próxima Aldeia. Agora, para todas as outras obras do Oswald de Andrade em diante, primeira geração, segunda geração, terceira geração, o pós-modernismo, a literatura contemporânea, nós não temos uma ideia de oposição. Então, se cair isso na sua prova como um item, porque a terceira geração ela vai propor uma valorização da forma em oposição à segunda. Não existem relações de oposição, não. O que nós temos é, em cada momento, elementos que vão interessar mais ou menos aos autores. E esse é o nosso ponto. Esse é o nosso ponto, porque ali, na década de 20, nós tivemos em 1926, anote aí, o primeiro congresso regionalista. Primeiro congresso do Nordeste, foi em Recife. Muitos autores ali, capitaneados pelo Gilberto Freire. Não sou da família dele, esse Freire inclusive é com Y. Eu não sou nem da família do Gilberto Freire, do Casagrande Senzala, não sou nem da família do Nelson Freire, o pianista, eu não sou da família do Paulo Freire, do educador, eu não sou da família do Roberto Freire,
do escritor e nem do Roberto Freire. Política é impressionante, esse monte de freires, e eu não me encaixei em nenhuma dessas aí, né? Famílias mais famosas. Sigo humildemente aqui contigo, trabalhando as obras do Paz. Então, o Gilberto Freire, inclusive, é o responsável pelo Manifesto Regionalista. E nesse Manifesto Regionalista, pensadores, artistas, escritores, cordelistas, pintores, poetas reunidos, Raquel de Queiroz aí, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, o próprio Jorge Amado, muitas figuras vão entender a proposta nacionalista desse grupo, porque uma frase que quem tem aula comigo sabe, que eu repito muito quando a gente está nesse conteúdo, é de que todo mundo é nacionalista nessa época. Só que existem projetos de nacionalismo que são distintos. O projeto da turma do Oswald de Andrade era um, o projeto da turma do Monteiro Lobato era outro, o projeto do Plínio Salgado, que é um cara que começa junto com o Oswald de Andrade, vai romper e seguir outro caminho, é outro. E temos então essa turma aqui que entende que muitas das questões do Oswald de Andrade são importantes, mas eles querem retomar a tradição regionalista na literatura. Então anota aí no seu caderninho. A segunda geração modernista na prosa é uma geração regionalista, e você vai escrever assim do lado. Tradição regionalista. Onde começa essa tradição regionalista? Lá no romantismo. Lembra? Então, 50 anos antes aí dessa turma aqui escrevendo, 50, 60 anos antes dessa turma aqui. Então, quando você pensa no José de Alencar, com sertanejo, no Bernardo Guimarães, com a Escravizaura e principalmente Inocência do Visconde de Toné e o Cabeleira do Franklin Távora, Cabeleira principalmente, porque vai falar do Cabeleira, que foi um cara que existiu, tipo um dos pioneiros, não seria a palavra, né, mas um dos precursores da história do cangaço, né, um criminoso e tal, e aí é contada a história dele com um olhar jamais influenciado pelo realismo, pelo naturalismo. O próprio Inocência, né, do Visconde de Toné, você lembra quando você estudou ano passado? Ele é o Romeu e Julieta do sertão. No final da obra, o Cirino é morto, né, pelo manecão Doca, a Inocência morre de tristeza. Então essas obras lá no romantismo, elas já tinham uma proposta de trazer um Brasil que pouco fosse influenciado pela Europa e que já revelasse elementos que seriam genuinamente brasileiros. Genuinamente é difícil, né? Mas que seriam marcas desses nossos Brasis de interior. Aqui na geração de 30 o foco é o Nordeste, mas lá no romantismo era o Brasil. Marcelo, o que vai caracterizar uma obra regionalista? Isso é importante, tá? Então a Raquel de Queiroz, olha ela aí, ó, ela se insere dentro dessa tradição regionalista, como você anotou, bonitinho aí, né? E você vai colocar assim, ó, regionalismo, 2 pontos, anota aí. E aí você vai colocar 1, 2 e 3, você vai numerar, tá? Eu quero que você numere, porque tem uma ordem, né, nessa definição que eu estabeleço aqui. Então, primeiro, o que caracteriza uma obra regionalista? Marcelo, quando você fala obra regionalista, você está falando lá do romantismo, você está falando aqui da segunda geração, você está falando da terceira geração, lá no Guimarães Rosa, por exemplo, no Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Eu estou falando de tudo. A tradição regionalista ela vem desde o romantismo até os dias de hoje e é a grande marca que diferencia a literatura brasileira dentro
das grandes literaturas mundiais. O romance histórico, ele é lá dos ingleses. O romance urbano, ele é lá dos franceses. O romance realista, o romance naturalista, eles são lá dos franceses. E o romance regionalista, ele é brasileiro. Então ele é uma invenção nossa. Ele não segue os parâmetros europeus. Por isso que ele é uma marca da gente. Que segue até hoje, tá, meus queridos? O grande fenômeno hoje da literatura brasileira é um cara chamado Itamar Vieira Júnior, da sua trilogia. Ele acabou de lançar o terceiro livro dessa trilogia, que começou com Torto Arado, que é o maior sucesso aí dele. O livro foi lançado um ano e meio depois, ele já estava caindo no Enem, para vocês terem uma ideia. E é um romance regionalista. Então essas três características que eu vou dar agora valem lá do sertanejo, lá do Inocência, do Visconde Toné, de 1872, até o nosso Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu vou só consultar aqui, ó. Não vou mentir dizendo que eu estou lembrando de cabeça, porque eu não estou lembrando. Eu não lembro o ano de lançamento, eu posso estar confundindo. Então, por isso que eu vou consultar aqui. Eu não lembro se foi 2018, 2019. Mas eu lembro que cai no Enem de 2019. Pronto, olha aqui, ó. Então, o Itamar Vieira Júnior, ele lança em 2019, né? 6 anos atrás, né? O livro que é hoje o grande fenômeno da literatura, vendidíssimo, né? Então, o livro dele, inclusive, aproveitando aí para quem tiver interesse, de 2019 para cá, então ele lança o Torto Arado, depois ele lança o Salvar o Fogo e lançou agora, em 2025, o Coração Sem Medo. Então, muito legal aí, e seguindo o que eu vou dizer agora, que é o que estabelece uma obra como regionalista. Vamos lá. Todas as provas estão esperando que você saiba disso. Prova de vestibular, prova do Enem, prova do PAS. Então, primeiro, uma obra regionalista, ela retrata uma região de interior. Anota aí. 1. Retratar uma região de interior. O que significa que o romance regionalista ele se coloca em oposição ao romance urbano. Beleza? Esse vai ser um ponto interessante, porque na próxima aula, na parte 2, nós vamos estabelecer os dois planos que a obra o 15 da Raquel de Queiroz tem. E nesse segundo, um dos planos é o da família do Chico Bento, e outro plano é o da Conceição com o Vicente. O Vicente eles são primos, ele é um pequeno proprietário de terra, e a Conceição, ela mora na cidade, mora em Fortaleza. Aí é essa ambivalência, né? Quase uma dicotomia entre a figura da cidade com a figura do interior, tá? Então, falou de romance regionalista, retratar uma região de interior. Essa é a primeira característica, né? Desde sempre, então, isso se opondo com o romance urbano. 2. Apresentar costumes, cultura e tipos regionais. Então, é uma sequência lógica, né? Se eu estou lá retratando uma região, como no caso da Raquel de Queiroz, que é o interior do Ceará, a cidade lá de Quixadá, e depois o caminho de Quixadá, 130 e poucos quilômetros, que eles vão ter que percorrer a pé até chegar em Fortaleza. Se o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, pega lá a região de Caatinga, do interior de Alagoas, eu vou falar dos costumes daquela região. Isso tem a ver com o Congresso Regionalista, que os caras entendiam que o verdadeiro nacionalismo tinha que ser esse, e estabelecer aí os pontos que caracterizam esse Brasil, esses Brasis de interior.
A cultura local, os costumes locais, mas importantíssimo, os tipos regionais. E aí, dentro desses tipos regionais, a figura do Vicente e as pessoas que orbitam ali em torno dele, a vó Inácia, né? Que também é um contraponto interessantíssimo à Conceição, representam um desses tipos regionais, assim como, olha aí, ó, os retirantes. Retirante não é migrante, retirante não é imigrante, retirante não é cigano, retirante não é refugiado, retirante não é turista, retirante não é viajante. O retirante, ele é o resultado geopolítico de uma situação em que esse cara ele não consegue ficar no local dele, de vida, de trabalho, de existência. Ele vai ter que então migrar, né? Mas não num processo migratório como os demais que a gente conhece, mas sim um processo migratório em que esse cara está fugindo da fome, esse cara está fugindo da seca, esse cara está fugindo da miséria, e no caminho ele vai encontrar fome, mais seca, mais miséria, falta de água, violência. Ele, se chegar na cidade, ele chega como essas figuras que a gente encontra pela rua, os muitos Chico Bentos aí, suas famílias, os muitos Fabianos e suas famílias, os muitos Severinos e suas famílias, pegando 3 obras aí clássicas da nossa literatura, né? O 15 da Raquel de Queiroz, o Vidas Secas do Graciano Ramos e o Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto. Então o retirante, ele é fruto dessa perspectiva de uma ausência de políticas públicas, de condições sociais para manter esse cara ali na região dele, ainda que com todas essas intempéries, né? E esse é um dos pontos, tá? Do romance de 30 que vai diferenciá-lo dos romances românticos, regionalistas, não na estrutura, que é essa que eu estou ensinando para vocês, mas nesse teor crítico. Essa literatura é uma literatura engajada. Então entenda por literatura engajada essa literatura que tem um viés político de uma crítica social, de uma conscientização, beleza? E o terceiro ponto, anota aí, 3, que é revelar uma linguagem regional, tá? Cuidado com peguinha. Tenho dó de quem não é meu aluno. Você que está aqui comigo não cai nesse peguinha. Quando a gente fala que essas obras trazem a linguagem regional, a tendência de quem não está tendo essa aula aqui comigo e de quem está mais desatento é achar, ou mesmo quem não leu o livro, né, é achar que toda a linguagem é regional. E não, a linguagem é uma linguagem formal, beleza? Norma culta, linearidade, na cronologia, na narrativa. Isso já foi uma questão, inclusive, de Enem, né? Falando que essa narrativa é assim mesmo, né? Ela segue uma linearidade mesmo, começo, meio e fim, não tem rupturas, não tem quebras, linguagem formal, sóbria. Fique com essa palavra que já apareceu mais de uma vez em provas, uma linguagem sóbria. Marcelo, mas então onde está a literatura, a linguagem regional nessa literatura? Nas falas das personagens e em uma ou outra expressão que vai surgir ao longo do texto. Tudo bem? Então, esses são os pontos iniciais para podermos, agora sim, na próxima aula, adentrarmos nas questões que são as questões do próprio enredo, da narrativa, os elementos mais chaves aí para entendermos esse clássico da nossa literatura, um livro interessantíssimo de se ler, uma linguagem avançadíssima para uma jovem Raquel de Queiroz e que vale muito a pena estar na sua estante, tá bom? Queridos, um beijo
e até o próximo episódio.